Aqui é a Fernanda Fratarola. Nesse vídeo você vai assistir a entrevista que eu fiz com o André. O André foi meu aluno no Passe no TOEFL IBT. Ele tirou 95 pontos na prova. E nessa entrevista ele vai contar como ele conseguiu isso, além de dar dicas preciosas para quem quer fazer a prova. Deixe seu comentário aqui embaixo e espero que você goste da entrevista. Um abraço. Oi, pessoal, eu tô aqui hoje com o André. O André fez o preparatório Passe no TOEFL IBT comigo. Ele tirou 95 pontos e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, como é que ele se preparou. Tudo bom, André? Oi, tudo bom? Tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre você, de onde você é, o que você estuda. Então, eu sou o André, como a Fernanda falou, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e eu faço engenharia aeroespacial na UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina. E por que você fez a prova, André, do TOEFL IBT? Então, eu fiz a prova porque eu pretendo fazer o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, e a prova do TOEFL é um dos requisitos, né, que eles exigem, então eu busquei fazer a prova para eu ficar apto a fazer o intercâmbio. Uhum. Antes de você fazer o curso, você buscou informação sobre a prova? O que você sabia da prova antes de você fazer o curso? Então, antes de eu fazer o curso, quando eu soube, né, que eu precisaria fazer a prova, eu comecei a pesquisar um pouco na internet sobre a prova, como é que era e tal. E eu decidi começar a estudar ela, né, porque até então eu não sabia de curso nenhum e tal. Então eu baixei alguns PDFs, algumas coisas que a gente acha na internet, e comecei a estudar. Só que eu comecei a ver que era meio difícil, assim, pelo menos sozinho, porque era muita informação, assim, e tinha bastante regras e tal. Aí eu comecei a estudar, eu cheguei até a fazer um simulado, assim, antes de começar o curso. Só que o problema é que algumas partes da prova não tinha o feedback que eu tinha, então eu não sabia se eu ia bem ou não, então era meio difícil de estudar, assim. E foi por isso que Aí você decidiu... depois Desculpa, André. Foi por isso que você decidiu fazer o curso? Então, daí como eu tava estudando pela internet e tal, até um dia lá que eu vi o vídeo da Fernanda que falava sobre o que ia lançar o curso, como é que era, que tinha várias vantagens e tal, e eu achei muito interessante. Aí, porque justamente a dificuldade que eu tinha ali para estudar sozinho era ter um feedback, que é uma coisa que ajuda muito, né? E também ter alguém especializado para ajudar é bem melhor, né? Então eu descobri o curso e resolvi entrar em contato e fazer o curso. Aham. E como é que foi assim esse período de preparação para você? Você estava durante o semestre, no meio do período na faculdade? Como é que foi conciliar os estudos, trabalho? Como é que foi assim, estágio, sua vida? Como é que foi tudo isso aí? Então, quando eu descobri o curso, era mais ou menos em janeiro, assim, tava na época de férias da faculdade. Só que eu tava trabalhando também na praia, assim, trabalho de verão. Aí, então, no começo, pra mim, comecei a fazer o curso, foi mais tranquilo, porque eu não tava na faculdade, eu trabalhava, assim, só pouco, né, pouco tempo. Então, no começo, eu tinha bastante tempo, assim, pra estudar, tal, até março, mais ou menos, ali, onde começou minhas aulas, então, bem tranquilo, assim. Depois de março, começou as minhas aulas, aí começou a apertar um pouco mais, né? Então eu comecei a ter trabalho da faculdade, estudar para a prova, então o tempo ficou mais curto. Na verdade, eu acho que eu deveria ter pensado um pouco melhor, né? Porque né, nessa parte, quando ficou mais apertado, eu tive bem menos tempo para estudar e meio que acumulou muito conteúdo. Então eu meio que me atrapalhei, mas eu consegui. E, então eu acho que isso foi uma coisa imprevista, mas assim que não atrapalhou muito. Mas você conseguiu fazer todos os exercícios, você conseguiu fazer os simulados. Na verdade, antes de começar minhas aulas, eu consegui avançar bastante ali até no curso. Eu fiz, acho que 2 módulos inteiros, assim, antes de começar as minhas aulas. Aí, quando começou, faltava, assim, menos da metade. Só que o meu ritmo de estudo eu tive que diminuir bastante. Então, porque como eu tive bastante coisas da faculdade, eu não estudava tanto tempo. E acabou que no último mês, assim, eu tive que dar um gás maior, né? Pra dar tempo de acabar tudo. Mas foi tranquilo, deu tudo certo. Ah, não, sim, você fez exercício. Não, que bom, né? Mas realmente, assim, às vezes quando fica junto com a faculdade, fica difícil É. mesmo, assim, de você conciliar.
né? Mas assim, isso foi, na minha opinião, foi mais assim por falta de planejamento meu, assim, né? Porque eu acho assim, uma dica que até que eu dou pro pessoal, que quando começar a fazer o curso, já tenta planejar tudo antes pra dar tempo, assim, né? E dá, é bem É, só se dedicar. não, dá tempo de fazer tudo, né? Você se Eu não tô, organizando. Oi? eu não tô ouvindo direito, tá meio travando, por isso que eu até falei, acho que se interrompi, desculpa. Não, tá com um delay, né? Você fala e eu falo e demora um tempo pra chegar aí. Aí acaba que eu às vezes te interrompo, mas não tô te interrompendo, porque você não tava falando ainda quando eu comecei a falar. Hum. E É, que eu comentei. Aham. E você fez os exercícios, fez os simulados, você conseguiu fazer tudo. E você fez o simulado oficial, né? Foi a última coisa que você fez antes da prova. Como é que foi, assim, a experiência do simulado oficial? Como é que foi, assim, ter esse o feedback da ITS com a nota, né, que você teria tirado, você tiraria no simulado, que você tiraria na prova, né, se fosse a prova? Como é que foi isso? Isso te gerou confiança, te gerou incerteza? Como é que foi essa experiência? Então, antes, né, do simulado, obviamente eu já tinha estudado, feito milhares de exercícios, já tinha feito muita coisa, então eu já estava um pouco assim confiante, né? E o simulado foi uma coisa legal, né? Porque você tem justamente esse feedback que é bem parecido com o da prova, né? Só que no meu caso, nessa última semana ali antes da prova, foi uma semana que eu me dediquei muito assim para estudar para a prova, então todo dia eu estudava várias horas assim, então eu meio que fiquei meio cansado. E aí no dia do simulado eu meio que me distraí em algumas coisas, então eu tirei uma nota até que eu tirei 85 no simulado, se não me engano. Aí, só que foi assim, mais por cansaço mesmo. Então, eu pensei, meu, agora, né? Tipo, eu queria ter tirado um pouco mais na hora da prova, daí no dia da prova, busquei daí justamente essa situação foi bom pra mim, porque eu consegui daí no dia da prova me concentrar melhor e evitar que esse cansaço, nervosismo me atrapalhasse. Então, foi uma experiência legal pra mim, no meu caso, por causa disso. Eu pude, o erro que eu cometi nele, eu pude evitar no dia da prova. Então, foi legal. E a prova foi exatamente como você se preparou? Caíram 3 textos, caíram 4 textos? Como é que foi lá no dia da prova? Tinha muita gente fazendo a prova com você? Como é que foi isso? Então, no dia da prova, minha prova foi em Curitiba, que é no Paraná, aqui no estado ao lado, porque aqui na minha cidade não tinha vaga na época que eu queria. Então eu fui pra lá, só que assim, eu cheguei bem cedo. Cheguei lá, não tinha quase ninguém. A prova tava marcada 9, tinha chego acho que 20 para as 8, assim, cheguei bem cedo. E aí eu tinha um cara assim que eu até conheci, comecei a conversar antes e tal, mas assim, tava tranquilo. Aí eu fui a primeira, isso foi uma coisa boa também que eu achei, que eu até recomendo para outras pessoas. Eu fui a primeira pessoa a entrar na sala. Então eu entrei lá, elas fizeram todo aquele procedimento, tiraram foto, e quando eu comecei já a fazer a prova, e nisso começaram a chegar as outras pessoas. Até um fato curioso que aconteceu ali, que eu acho que isso me beneficiou, eu comecei a fazer a prova antes de todo mundo, então quando começou a chegar assim, a mais gente ali junto, que é do lado, né, eu já estava mais avançado, e na hora que eu comecei a fazer o listening, a maioria ainda já estava né, fazendo o writing, e foi sossegado, tava todo mundo quieto, eu consegui. Quando eu tava mais pra frente ali, tinha um cara que começou a meio que gritar, assim, na prova. E, meu, isso, tipo, só que eu tava numa parte que já não me atrapalhou muito, porque já tinha passado, mas muita gente ali, acho que com certeza atrapalhou. Ele começou a falar muito alto, assim, e meio dentro da sala. Então eu levei sorte porque eu fui o primeiro e eu comecei antes, então isso foi legal. Questão da prova, no meu caíram 4 textos, né? Uma dica de estudado eram 3 textos, mas a Fernanda também já tinha falado que tinha possibilidade de cair 4, né? Mas assim, no total achei a prova assim, bem no nível do que eu tinha feito, não fui pego muito de surpresa, né? A única coisa que eu tava diferente, que eu posso falar assim, foi os 4 textos, mas que eu não estudava mais com 3, mas eu já tinha sido avisado. Então foi assim, todos os exercícios que eu fiz foram basicamente aquilo ali, então me ajudou muito. Todas as dicas, né, que a gente aprende no curso, eu consegui usar ali, isso foi essencial, assim, pra ter tirado uma nota boa. Assim.
E você, assim, realmente, assim, eu ultimamente tem caído muito 4 textos, né? Embora o padrão da prova, né, a formatação que eles passam, inclusive no material oficial, sejam 3 textos, muitos alunos têm pego 4 textos, então tem sido uma coisa assim bem comum. Acaba que a prova fica um pouco mais cansativa, né? Porque você tem 20 minutos a mais ali de reading. Mas você já sabendo, né, as estratégias são as mesmas, né? Então, assim, não tem alteração nessa parte, então você fica mais tranquilo. Em relação ao rapaz falando alto, isso realmente é uma questão assim que às vezes é um pouco delicada, né? Depende muito assim do lugar, porque se você realmente é uma pessoa falando muito alto do seu lado, acaba te desconcentrando um pouco, né? Então realmente você ter começado a fazer a prova antes é uma vantagem. É sempre bom chegar mais cedo, porque você tem essa oportunidade de começar a prova antes, ou ser um dos primeiros a começar e evitar esse tipo de problema, né? Então realmente é muito legal você ter dito isso, é muito legal as pessoas chegarem mais cedo. Eu recomendo também que cheguem mais cedo para começar a fazer a prova, né? Antes, né? E deixa eu te perguntar, André, você, com a experiência que você tem hoje, né, já ter feito a prova, ter se preparado, você faria alguma coisa diferente, assim, em relação à sua preparação? Eu sei que você falou antes, né, que se você pudesse, você teria planejado, né, de outro jeito, porque no final você acabou ficando com conteúdo e ali um pouco tempo, né? Você faria alguma outra coisa diferente, além dessa questão do planejamento? Então, eu acho que não faria muita coisa diferente, porque eu tentei buscar sempre fazer o máximo de exercício que eu conseguia, né? Sempre mandando e-mail para você para receber o feedback e analisar os erros. Isso eu acho que é a parte mais importante ali do curso, né? Porque esse feedback você consegue ver exatamente nas suas dificuldades. Então isso que faz assim você melhorar muito, assim, isso para mim foi uma das coisas mais importantes. Mas assim, tirando isso que eu falei ali do planejamento, né? Que eu acho que se eu tivesse pensado até a data da prova, assim, feito um esquema assim certinho, acho que talvez seria um pouco melhor. Mas tirando isso, eu acho que assim, é basicamente só a gente estudar bastante, né, o segredo, fazer todos os exercícios. E é isso aí. Dedicação aí, ouvir sempre os conselhos da Fernanda e não tem arrependimento. E se você pudesse dar uma dica para quem está pensando em fazer a prova, que dica que você daria para o pessoal que está ou se preparando já ou está pensando em começar a estudar para a prova? Então, primeiro de tudo, assim, eu acho que se eu tivesse estudado sozinho, eu talvez até conseguiria melhorar, mas assim, o curso para mim foi assim essencial. Eu acho que todas as dicas, você pode até tentar encontrar alguma coisa, mas você não vai encontrar nada igual assim fora de um curso, né? Porque ainda mais o curso da Fernanda que eu fiz ela é completamente capacitada, é uma professora muito boa. Então eu recomendo para todo mundo fazer o curso, né? Porque é um diferencial, assim, é um investimento que se faz que vale a pena mesmo. Então essa é a primeira coisa, buscar um curso para tentar se preparar. Segundo, assim, dedicação, né? Tentar fazer todos os exercícios. Eu lembro que no começo até eu tinha bastante dificuldade no começo em escutar e fazer as anotações. Eu tinha uma grande dificuldade nisso aí. Então eu lembro que no começo, quando eu tava, a Fernanda me mandava os exercícios, eu fazia, tinha dificuldade, aí eu buscava vídeos assim, fora do curso, escutava, anotava, mandava para ela, para tentar, além do que ela me mandava, tentar forçar para eu conseguir melhorar essa minha habilidade de anotar enquanto escutava, né? Então, eu acho assim, sempre tentar buscar os recursos do curso, até fora se puder, e contar sempre com a ajuda da Fernanda ali, que vai dar muito certo. É só se dedicar e seguir todos os conselhos, que no dia da prova dá tudo bem. E outra dica também, que isso me ajudou muito, eu busquei no dia da prova, como eu cheguei bastante cedo, eu consegui me concentrar muito bem, e na hora da prova, até isso até me surpreendeu um pouco, que eu entrei bem concentrado na prova, e eu achei que ia ficar muito nervoso e tal, só que eu consegui me manter bem. Então acho que tentar buscar, assim, antes da prova, dar uma relaxada, uma pensada, e tentar esquecer de tudo o resto e focar,
para você conseguir fazer a prova tranquilo, sem nervosismo, é um grande diferencial também. Porque eu acho que se eu não tivesse ficado nervoso em algum momento da prova, eu não conseguiria a nota que eu tive, porque isso atrapalha demais. Então eu consegui me manter bem assim, bem sereno na hora. Isso foi uma coisa que eu tenho certeza que foi muito importante na minha nota. Ah, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa fundamental, né? Você ter, assim, ficar calmo, ficar tranquilo, confiante, manter a calma, porque com certeza o nervosismo atrapalha muito. Às vezes você fica tão nervoso que aí não entendeu alguma coisa, você já não entende mais nada porque ficou muito nervoso e aí poderia tirar uma nota boa, acaba não tirando por conta do nervosismo. Então, e essa questão, assim, é realmente fundamental. A importância do autocontrole, né? De você se manter calmo, de você conseguir focar, né? Saber, no seu caso, então, assim, especial, né? Saber que você estava preparado, né? Você tinha se preparado, você tinha estudado, não tinha novidade nenhuma, né? Então, você estava pronto para fazer aquilo, você se dedicou para fazer aquilo. Então, isso é muito importante, assim, com certeza. E quais são os seus planos para agora, André? E até... Só complementando ali, até aí eu acho que também esse minha concentração foi também uma coisa que eu consegui bem melhor na prova do que no simulado oficial, porque no simulado eu também, né, todos os simulados que eu fazia, eu ficava meio nervoso, porque eu queria ver mais ou menos a nota que eu ia tirar, então até no simulado eu consegui ver o outro lado, né, foi assim, que eu fiquei mais nervoso, então deu pra ver bem assim o diferencial, né, das duas coisas. Pro futuro agora, desculpa, repita. Eu te perguntei quais são os seus planos agora. Então, agora meus planos, agora que eu tenho a nota, tirei a nota que eu queria, né? É acima da nota mínima de muitas universidades ali que eu tenho como opção, que eu pretendo conseguir, né? Eu quero agora fazer esse intercâmbio, né? Agora eu tô só esperando ali o edital abrir, né? Que não, tô com tudo pronto. Meio que pensei que tava em cima na hora e ainda acabou ficando bastante tempo. Então eu pretendo continuar estudando inglês, né? Para não perder, né? Porque se a gente ficar um tempo parado, vai demorar um pouco, assim, até eu conseguir viajar. Então sempre continuar estudando. E fazer um intercâmbio lá, conseguir uma fluência, aprender, né, na minha área também bastante coisas. E depois disso sempre continuar estudando e tentar aprender um outro idioma também, seguir estudando sempre. É isso aí, olha, eu te desejo muito sucesso, André, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua trajetória, o seu ponto de vista, dar as dicas, acho que as dicas assim vão ajudar muito as pessoas que estão assistindo a entrevista, que querem se preparar, que querem estudar, é muito importante, né, ter esse retorno de uma pessoa que já passou por isso, né, pelo nervosismo, por essa questão de aprender as dicas, pelo momento da prova. Te desejo muito sucesso, que você consiga a vaga na universidade que você deseja, que você aproveite muito, vai ser uma ótima experiência e muito sucesso para você. Obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E faça o curso que vale muito a pena. E acreditar, dá certo. Obrigada, André. Obrigado.